relógio de Deus são os cavalos coloridos, o vermelho, o preto, o amarelo, quando eles saem dos estábulos, abre os selos e Deus permite a desgrama acontecer na terra. Assim, tem início o projeto final para o resgate da terra e conduzir os 7 espíritos para governar a terra muito em breve. Pois lemos na mensagem anterior exatamente isso, que ele comprou com seu sangue a tribo, as nações e toda a língua, toda a nação que pertence a ele, que compõe os 7 espíritos, os habitantes que foram preparados pelos instrutores, como vimos em Apocalipse 5. E vamos continuar vendo a visão do livro selado, a visão do selo, a visão do livro. É importante entender que esses 7 espíritos, esses 7 candeeiros, possuem a característica principal deles, atributos de um candeeiro, diz respeito à obediência e à santidade. 7 espíritos, candelabros, apresentam como característica principal que fundamenta e que estabelece, todos eles sendo os 7 espíritos de Deus comprados, como bem preconizou Apocalipse 5, é exatamente as características de candeeiro, são as seguintes características: a obediência e a santidade. Essas 2 características pertencem aos vencedores. A visão do livro selado, parte 2. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama. Quando o Cordeiro abre os 7 selos, sai os cavalos vermelho, amarelo, preto, ou seja, fome, acontecimento que produzirão fome, guerra, retirada de paz na terra, contenda, briga. Mas por que então? Não seria melhor deixar o livro selado mesmo, fechado, sem abrir? Por que então que o Cordeiro abre os 7 selos? Liberando os cavalos, amarelo, vermelho, preto. Por quê? Se é tão, só é desgrama, por que então que ele tem que abrir o selo? Para produzir tudo isso e deixar livre o maligno funcionar, no segundo sua própria vontade. Se é tão ruim, por que é tão necessário abrir os 7 selos? Fome, miséria, tudo isso é desgrama, pô. Então por que é necessário? E a resposta é simples. É preciso definir o reino. Os 10 espíritos, como vimos na mensagem anterior, eles precisam reinar na terra. E para reinar, tem que expulsar da terra as desgramas. Tem que expulsar da terra, do planeta, os que produzem distúrbios, contendas e a escravização desses governantes. Ou seja, em outras palavras, precisamos tirar esses governantes escravizadores de nossas terras. E isso será realizado com a tarefa exatamente dos cavalos coloridos. Porque quando eles produzem os cavalos, leva os homens para as dores, para gerar exatamente o que Deus precisa gerar, que vai proporcionar
o reino ser entregue para o único glorioso e honrado Senhor e Salvador de nossas vidas. Até lá, a terra tem que sofrer pelos princípios das dores para enxergar o que não quer ver. É por isso que eu digo que é colírio. Então, o livro selado proporciona essa possibilidade. A possibilidade de resgatar o poder da terra para os 10 espíritos. E é exatamente o que nós vamos fazer. E Deus, o Cordeiro, quando abre o selo, ele está exatamente fazendo isso. Ele está abrindo os 7 selos, soltando as dores, porque o que os seres humanos não enxergam, vão enxergar na dor. Aliás, é preciso dor para enxergar o que muitos não querem enxergar. Vai ser na dor, infelizmente. Muitos são cegos, não enxergam no modo convencional, então tem que ter dor para ver o que tem que ser feito. Na visão dos 7 selos, no capítulo 5 de Apocalipse 6, aqui deixa bem claro quem vai governar a terra. Vamos ler de novo. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Chifre é poder, é reino. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ponto. Aqui fecha que Deus prepara os seus selos, a noiva, que vai contemplar o que Deus começará a fazer na terra quando abre o livro selado. Ele vai produzir a dor na terra para o povo enxergar que só Ele é Deus. Vai ter que obedecer na porrada, mas vai ser na dor, vai ser na fome, vai ser na guerra. Só assim enxerga o que não quer. A pior coisa é a teimosia dos seres humanos. É um dos problemas, a falta de obediência é um dos problemas, inclusive, de toda a humanidade. Aqui está dizendo que 7 espíritos são os 7 poderes, 7 chifres são os 7 poderes, ou seja, são os 7 espíritos de Deus que irão assumir o poder dessa terra. Então, quando ele abre os 7 selos, ele abre com o intuito de produzir o cenário necessário para reinar junto com os seus 7 espíritos. Ou seja, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, com os seus 7 candelabros, seus 7 espíritos que estão desde a Ásia Menor, do Oriente até o Ocidente, são os frutos trabalhados. Né? Agora, isso não quer dizer que o arrebatamento, antes disso nós vamos ser arrebatados. Mas quem vai ser arrebatado é a noiva do Cordeiro, é os 7 espíritos, é o candeeiro. A igreja de Deus desobediente vai ficar, e são muitos, porque segue fábulas, genealogia, esses tempos de religião. Por quê? Porque são desobedientes, não querem a verdade. Para subir essa escada tem que reinar com autoridade, senão não sobe. No 9, e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os 7 selos. Ele é digno para isso, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E é isso aqui que ele vai buscar, para formar o seu novo governo com os 7 chifres. Por isso que está 7 chifres aqui. Chifre, no caso, é poder. A terra terá o poder do justo na terra. Por isso que a gente fica tranquilo, porque isso tudo vai passar mesmo. Fica com tranquilidade total. No 11, e vi uma voz de muitos, e no 11, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era milhões e milhões de milhões de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, recebeu o poder e a riqueza, a sabedoria e a força. Ele recebe e vai trabalhar o poder da terra junto na Nova Jerusalém, o novo céu, nova terra, junto com os seus eleitos, os 7 candeeiros, que são os 7 espíritos. Então vi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E seja o domínio, e ele vai dominar junto com os seus 7 candelabros, com os seus 7 espíritos. É o governo dos 10, é o governo da plenitude. Mas antes, os cavalos vão galopar. Israel tem que receber a lição, Gog também. A guerra que está acontecendo em Israel é exatamente o trabalhar de Deus para o destino final, que é
retomada do poder da terra para os santos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A escada só sobe, não é para amadores. Essa escada não é para amadores. Não é para amadores. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus. Mas só entra de verdade com tudo os obedientes ao que está na palavra. E não ao desobediente, aos rançosos, os desrespeitosos com esse livro. Não vai entrar. A maioria vai ficar. E os que vão subir são poucos. Quem sobe é a noiva. De fato, a igreja vai ficar. Vai. A igreja que não encontra-se com suas lamparinas acesas. Porque a noiva... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos